Nesse conteúdo, nós vamos falar de duas empresas interessantes. A gente vai falar de Azev 4, Azevedo e Travassos. Tem informação importante, a gente vai conferir os detalhes da combinação de negócios da companhia, essa nova fusão de negócios que deve favorecer os investidores atuais da companhia. A gente vai falar também dos pontos positivos e também tem pontos negativos aí para você entender e avaliar um pouco mais a respeito de Azevedo e Travassos. Vamos falar também de Prio, Petroleira Prio. Tem um fato relevante importante a respeito ali de uma participação dentro da companhia. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago e se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Vamos começar falando de Azev 4 aqui, ó. Azevedo e Travassos, tivemos um fato relevante e importante a respeito da assinatura do acordo ali de combinação de negócios da companhia. A gente vai entender os detalhes aqui. É importante o documento, né, para quem está analisando ali de forma mais sintética, ou de forma muito mais objetiva, você tem se deparado ali com bastante informação de participação, de cisão, né, de grupo empresarial. O importante aqui você olhar de forma bem mais simplificada para você entender a essência aqui do negócio que faz toda a diferença. Então, basicamente aqui, nessa combinação de negócio, vamos ter um novo grupo empresarial entre MKS, Congem, Heftus e também Azevedo e Travassos. Então, o primeiro ponto é entender que essa combinação de negócio ela traz um novo grupo empresarial. A partir daí, temos algumas informações que você precisa entender, você que investe em Azev 4 ou você que está analisando também a companhia. Primeiro ponto aqui, essa questão aqui dos 400 milhões de reais que aparece aqui no fato relevante, referente aqui ó, à estrutura de capital da MKS, né? Então, o que acontece? Hoje, a MKS ela tem uma estrutura de capital muito mais eficiente do que a Azevedo e Travassos. Então, aqui ela está dizendo que só a aplicação financeira, ou seja, tudo que ela tem ali em fundos de investimento, tudo que ela tem ali de dinheiro alocado em ativos de liquidez, né, que eu posso ali fazer uma programação e retirar, são 400 milhões de reais. Só aí você já começa a entender a parte da empresa, né, que está fazendo essa combinação de negócios com a Azev 4. Se a gente olhar hoje aqui na estrutura de capital de Azev 4, a gente observa aqui, ó, patrimônio líquido 278 milhões, valor de mercado, ó, 245, valor da firma 278 milhões. Então, se a gente arredondar aqui, a gente pode falar que hoje a Azev 4, a Azevedo e Travassos, vale aí 280 milhões de reais. E a empresa que vai fazer a combinação de negócio com ela, dessa nova estrutura de capital, tem 400 milhões de reais só lá guardado num fundo de investimento, por exemplo. Então, olha a diferença, né, de valor que vai ser agregado a essa nova estrutura de capital. Entendendo isso, o próximo passo é entender o que vai acontecer com os ativos, né? Então, hoje nós temos na Azev 4 a parte de petróleo, né, que ela fez recentemente, ali aquisições dos campos onshore, né, que são aqueles campos terrestres, para fazer tanto a parte de extração, produção, né, e depois, futuramente, a comercialização. Então, importante entender que essa parte aqui, ó, de petróleo da Azevedo e Travassos, ela vai ser uma parte de cisão, né, ou seja, vai ser feita uma cisão. O que é uma cisão? É uma separação, ou seja, vai ser listado na Bolsa de Valores de forma separada as operações de petróleo aqui e gás de Azevedo e Travassos. E quem for acionista de Azev 4 vai receber essas ações aí proporcional conforme hoje a sua posição em Azevedo e Travassos. Parece um pouco meio confuso, mas o que eu, Thiago, preciso entender? Essa combinação de negócios, como nós falamos no início, vai ter um novo grupo empresarial, que vai ser aqui, ó, da MKS, a Congem, a Heftus e a Azev 4 Infraestrutura. Então, isso é um grupo empresarial.
A separação vai ser da Azev Petróleo para fazer ali a listagem separada na bolsa, e quem for acionista de Azev 4 vai receber depois proporcional às ações somente da Azev Petróleo, tá? Outro ponto importante é a questão da data. Então, a data ainda não temos definido, mas aí, no mais tardar até o final de setembro, ali começo de outubro, já devemos ter essa nova estrutura de capital mais desenhada, ou seja, mais organizada, e também essa separação da Azev Petróleo aí, para você ter acesso às ações aí depois que a companhia fizer aqui as emissões, né? Então vai ter as emissões, ó, da Azev Petróleo, e somente aqui, ó, os detentores das ações da Azevedo, na data da aprovação, vão ter direito aqui de forma proporcional, né? Então ainda vai definir essa proporção. O que é importante você entender, se eu, Thiago, tenho lá 10 mil ações hoje de Azevedo e Travassos, eu vou ter uma proporção quando tiver essa separação, essa cisão da Azev Petróleo na bolsa. Outro ponto aqui que a gente vai falar bastante é a questão dessa participação agora nesse novo grupo empresarial. Então, o novo grupo empresarial vai ser lá MKS, vai ter a Congem, a Reftus e a Azevedo e Travassos Infraestrutura. Então, nesse novo grupo, nós vamos ter aqui praticamente 67% a 68% de controle da parte da MKS. Então, o grupo MKS vai ter um controle maior em relação a Azevedo e Travassos. Então, vamos supor, se o controle total é 100%, vamos colocar lá, 68% vai ser da MKS nessa nova estrutura de capital e 32% fica com a Azevedo e Travassos. No meu modo de analisar, aí entra o ponto negativo, né? Porque você vai perder controle do que você tem hoje nas suas operações. E em contrapartida, você vai ter o ponto positivo, que é a entrada daquele capital ali de 400 milhões, que é só a aplicação financeira, né? Fora os ativos, né? Fora todo o backlog, a carteira que as companhias vão fazer essa combinação de negócio. Então, ponto negativo, você perde controle. Basicamente, se eu, Thiago, sou CEO, dono de uma empresa, tenho 100%, eu faço a combinação de negócio, eu perco praticamente ali 70% do controle, fico só com 30%. Né? Então, futuramente, algumas decisões eu vou ter menor poder de interferência nesse novo grupo que vai se formar nessa combinação de negócio. Então, é importante você entender isso, é um ponto de vista mais de estrutura, né, de decisão, do que realmente ali quem está só comprando ações acaba não entendendo as próximas tomadas de decisão que pode acontecer nesse grupo empresarial. Outro ponto importante é a questão que agora com MKS, Congem, Reftus e Azev Infraestrutura nesse grupo empresarial, você vai ter muito mais acesso à parte do programa de concessões, tanto a parte ali rodoviária das concessões, né? A parte de saneamento também, que é importante. Então, você começa a aumentar a sua carteira, né, de alocação ali e também futuros contratos. Então, isso é importante. A parte do controle ali, eu olhando de forma mais estrutural, vejo um ponto bem negativo, né, nas próximas decisões que podem influenciar o caminho da companhia. E o ponto positivo é o dinheiro, né? É os 400 milhões ali que vai ser colocado nesse novo formato de grupo empresarial. E para finalizar, a empresa aqui informa que vai manter os acionistas informados, né, nas mudanças que tiver a partir de agora. Olhando aqui para o gráfico de Azev 4, que é importante a gente entender, está na região de R$ 1,32, a companhia vem oscilando nessa região aqui, chegou a bater 1,40, aqui também ó, 1,37, 1,40, 1,35, então ela está flutuando aí desde julho, ó, praticamente, final de julho, você vê julho, agosto, agora setembro, ela fica nessa região aqui de baixo, e alta 1,50, 1,54. Então, mesmo após esse anúncio de oficialização, praticamente, da nova estrutura do grupo empresarial, as ações não tiveram muita força, né? Já estava precificado essa combinação, mas fica para você aí que investe na companhia essa questão de você compreender um pouco mais essa estrutura, né, de tomada de decisão
mais incorporada agora que a ZEV acaba perdendo um pouco mais de participação quando nós falamos na tomada de decisão. E o ponto positivo aí que eu vejo melhor é o dinheiro, né? 400 milhões de reais ali só em aplicações financeiras que o grupo MKS tem. E aí vale muito mais do que o valor de mercado hoje de 280 milhões de Azev. Saindo de Azev, a gente vai falar de Prio também, petroleira Prio. Tivemos um fato relevante e importante, a gente vai analisar e comentar para você que investe na companhia. Ela está cotada na região dos R$ 43, a mínima R$ 39,92 e a máxima chegou a R$ 50,86. Dividend yield não é o ponto forte da companhia. Quem investe em Prio já há um bom tempo entendeu isso. O ponto forte dela é o crescimento, market share, valorização dos ativos, né? Geração de patrimônio através do crescimento da companhia. Está caindo 10% nos últimos 12 meses. No mês atual, aqui uma queda de 7%. Tivemos aqui um fato relevante a respeito de uma alteração na participação acionária. Aqui é importante, né, pessoal, você entender, você que investe aí como pessoa física, né, na Bolsa de Valores. Eu também, Thiago, invisto ali como pessoa física, mas os grandes fundos, bancos e também os grandes investidores, eles não fazem ali simplesmente uma operação ali na sua corretora, né? Eles não abrem ali o home broker e compram ações diretamente. Eles compram as empresas e vão aumentando ali as proteções através de derivativos. Então aqui tivemos o Goldman, né? O Goldman, um banco interessante que eu gosto de analisar bem, eles têm uma posição de 5% aqui, ó, mais de 5% em derivativos, né? Que são aquelas com a liquidação financeira. Então, quando você investe em qualquer empresa, esses fatos relevantes você tem que saber analisar e entender o que está sendo feito. Então, às vezes a gente faz um conteúdo, né? Tal banco, tal fundo aí global ampliou a sua participação dentro de uma empresa. O que você tem que entender é que eles não vão lá simplesmente e compram, né, diretamente na corretora. Não é assim que funciona. Eles têm posições de defesa e também posições, porque todo dinheiro, né? Por isso que você, quando começa a investir, entender de forma estrutural, para você se tornar um milionário, aí tem um bilionário, né? E dependendo de cada um, você tem que entender como é que é feito as negociações. Então, aqui eles estão dizendo que compraram, mantém uma posição relevante, porém, derivativos têm proteção. Então, basicamente, eu estou te dando 1 bilhão, mas caso eu perca, eu posso ganhar de volta 1 bilhão e assim por diante. Ou se a ação disparar ou crescer, dependendo ali da posição que ele fez, ele pode ganhar muito mais. Então, é importante entender. Por isso que nós temos aí essa visão do mercado, né? Os milionários da bolsa, bilionários, eles têm estratégias que você precisa aprender e aí aprimorar no seu dia a dia. É claro, né, que o volume, né, de dinheiro é diferente, mas você tendo pouco dinheiro ou começando com pouco, você entendendo como é que eles fazem aqui, você começa a compreender como é possível, né, você aumentar e se tornar aí um investidor de sucesso dentro da Bolsa de Valores. Olhando para o cenário hoje de Prio, nós temos então a cotação dela aqui, ó, na região dos R$ 43, ó. Mínima bateu aqui 41 nos últimos dias. Nos últimos meses, a mínima 39,92. Então, a empresa aqui, o foco dela não é dividendos, nunca foi, né? O foco dela é crescimento. Ela entrega valor para você através do aumento de participação, produtividade, extração, comercialização. Receita dolarizada, importante destacar. Então, Prio é uma das boas empresas do setor de petróleo, é uma petroleira júnior ainda, mas tem um bom futuro pela frente. Antes de investir, você tem que entender tudo isso que a gente fala aqui de forma bem resumida, né? Entender a estrutura de capital, como é que está sendo feito ali os próximos passos de crescimento da companhia para que você, como investidor aí, pessoa física, tome a sua melhor decisão. Então, falamos nesse conteúdo de duas empresas, falamos de Azev 4, que está se formando aí esse novo grupo empresarial com a combinação de negócios, MKS, Congem, Eftus e também Azevedo e Travassos Infraestrutura. E vai ter a cisão ali da Azevedo e Travassos Petróleo. Então, muito importante entender, se eu, Thiago, lá tenho X ações de Azevedo e Travassos, quando tiver a cisão, na data da cisão, ali na data do cronograma, eu vou ter direito às ações também da Azev Petróleo, que vão ser separadas na Bolsa de Valores.
Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!